Michele e Roberval, muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui conversando com a gente, abrindo o coração de vocês, contando pra gente um pouco dessa história muito bonita que acabou se tornando a família de vocês. Eu queria começar perguntando o seguinte: quando é que vocês decidiram pela adoção? Quando que vocês... foi um sonho desde sempre ou algo na vida acabou levando-os a decidirem pela adoção? E, primeiramente, eu também sou filha do coração, né? Então partiu primeiro de mim, sabe? Aí Deus foi trabalhando no coração dele até que ele decidisse também por adotar. Eu sempre digo que o coração dos homens para isso e para outras coisas é mais endurecidinho, sabe? Então tem que bater várias vezes até que ele decidisse também pela adoção. A sua história, você foi adotada com quantos anos? Com 3 anos. 3 anos, então desde muito novinha. É. E aí você queria repetir essa história na sua vida. Vocês tentaram por filho biológico? Sim, nós engravidamos depois que nós casamos, uns 2 anos, mas infelizmente nós tivemos um aborto, né? Nós acabamos perdendo. Aí, depois disso, nós oramos a Deus e falamos que se fosse da vontade de Deus, tudo ia acontecer conforme a vontade dele. E no longo desse processo, eu quis adotar e aí depois, posteriormente, também surgiu no coração dele o desejo pela adoção. O meu sonho, assim, desde adolescente era adotar uma criança, independente, assim, de eu me casar, de eu constituir família, ter meus filhos próprios, eu gostaria de adotar uma criança, sabe? É algo que já nasceu de mim, assim. Sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho. Aí, né, depois a gente começou a namorar, tal, tudinho, né? E comecei a conversar com ela, até comentei com ela, tal, e também era, assim, ela também gostaria de fazer isso. E vocês tentaram um filho biológico? Sim. Sim, nós tentamos. Sim, eu fiz uma inseminação artificial e 3 fertilização in vitro, sem sucesso, né? Aí, assim, como ele falou, desde o início, assim, eu também tinha essa previsão de adotar. Então, assim, quando a gente decidiu, não, vamos engravidar, vamos. Aí fomos no médico, eu fui primeiro, aí a médica explicou tudo, né? Olha, tomar medicação, não deu certo. Então, olha, você precisa procurar uma ajuda de um profissional de reprodução humana. Aí conversei com ele ficou meio reticente, disse assim, tem certeza, né? Porque eu já ouvi falar que mexe, né, com o emocional da gente, vai mexer com o nosso emocional. Eu falei assim, não, mas eu quero. Aí fui atrás, sempre assim, ele me dando maior força. Tivemos um custo bem alto, né? Já em meio a isso também, a esse tratamento, como ela já é da área, ela já pegou e deu uma entrada na adoção. Foi assim, concomitante. Foi caminhando junto. Ok. Tanto a tentativa da gravidez, né? Como a adoção. Então, assim, já tinha em mente que independente se eu engravidasse ou não, a adoção já faria parte da nossa vida, com certeza. Vida já era para algo já decidido. Não, nós vamos adotar, nós queremos adotar. A princípio, a família do Edivaldo já vem de uma história de adoções. Então, a mãe dele criou filhos que não eram do mesmo casamento que o pai dele. E a tia também chegou a criar 11 crianças que não eram geradas biologicamente. Então, tanto para a nossa família, que já teve caso de adoção, para a minha família, quanto para a família dele, era uma coisa natural. Então, a gente estava já com 10 anos de casado e tentamos, pelos modos naturais e convencionais, de ter uma criança. Mas não aconteceu. E a gente pensou, por que não a adoção? Aí a gente conheceu o grupo da Sandra, né, o Alegria, e começou a buscar informação. E a gente se apaixonou pelo primeiro momento, começamos a visitar as reuniões, né? E aí começou a amadurecer a ideia e fomos fazer o cadastro para adoção. Quem de repente não conhece muito bem os processos de adoção,
não sabem, mas a gente tem que preencher um cadastro enorme, né? Os pais que se interessam por adotar uma criança têm que preencher um cadastro enorme, colocando as várias características dessa criança ou mesmo deixando aberto várias situações. No cadastro de vocês, no caso, vocês disseram que aceitariam uma criança com deficiência física. Ou outras características, enfim, que a gente não está abordando aqui especificamente. Mas não são todos os pais que estão em busca de uma criança para ser adotada que tem esse perfil de aceitar uma criança com deficiência. E ainda mais o Roberval, que numa primeira situação não estava tão simpatizante à ideia da adoção, como foi chegar nessa decisão? É algo simples para vocês? Vocês pensaram, bom, se a gente tiver uma criança, a gente não sabe como essa criança vai chegar também? Pensando em deficiência, eu tenho uma deficiência visual, que eu uso óculos, e ela tem uma deficiência visual. Não deixa de ser uma deficiência, é lógico, o óculos corrige isso. Então, a mesma coisa, poderia vir um problema na perna, né? Uma deficiência física, poderia ser uma deficiência auditiva, que no caso, era o caso dela, né? Que ela escutava 30% só de um ouvido, o outro não estava escutando. Mas aí, para nós, era o de menos. A deficiência era o de menos, né? Porque a gente vai conseguir tratar, a gente... Em nenhum momento a gente, pela deficiência, não tinha problema. No cadastro, para nós não tinha problema. Eu fiquei um pouco chateado até, por conta de você ter que, o pessoal fala, não, eu quero um moreno, quero com 2 anos, com 3 anos, tal, assim, parece que é um mercado o negócio, não é assim, sabe? Poxa vida, a gente está falando de uma vida, de uma criança. Ela precisa de quê? De um pai, precisa de amor, de carinho. Então, assim, eu achei assim uma coisa assim meio forte. Então a gente lia uma determinada pergunta, debatia sobre aquele assunto para saber... É muito difícil, como... porque você tem que escolher idade, tem que escolher sexo, tem que escolher se deve ver com doenças ou não, pré-existentes e tudo mais, cor, né? E quando a mulher pensa em engravidar, você não pensa em nada disso, Deus manda, né? E para você fazer essa escolha, né, tanto o pai quanto a mãe, eu quero que minha criança seja dessa forma, é bem difícil para a gente. Agora, como é receber a ligação? Olha, tá aqui, a sua filha chegou, vem buscar. Como é receber essa ligação? Porque é algo que vocês ficam esperando durante um tempo, né? É algo que a gente, como eu falei, ela liga e olha, sua filha chegou, você não tem quarto, você tem um quarto, mas você não tem a cama, você não tem o berço, né, no caso, você não tem nada. Então, chegou, você fica assim, meu Deus, chegou, e agora? E ela mostrou a foto da nossa filha, né, a Maria Isa, e quando nós olhamos, era a cara do meu marido. Era a cara, branquinha, até então, na época, ela tinha os olhinhos clarinhos, né, e branquinha, assim. Eu falei assim, meu Deus, é a sua cara. E o meu marido começou a chorar, elas também começaram a chorar, a gente também começou a chorar de emoção. De emoção, né? E aí elas falaram, então agora vocês vão lá no acolhimento e vocês vão conhecer a filha de vocês pessoalmente. Aí a gente olhou, agora, vamos. Pegamos, fomos no carro delas mesmos e fomos para o acolhimento. E quando nós vimos a Maria pela primeira vez, nossa, foi uma coisa assim maravilhosa, porque foram anos querendo, desejando, né, a nossa gravidez, 2 anos, né? E a gente sabe que 9 meses é a gestação, mas a nossa gestação foi 2 anos. Então, imagine. Nossa, é uma sensação assim, olha... Dá um piripiri, primeiro assim, dá um piripiri, dá uma frio dor na barriga, um frio na barriga, e assim, quem recebeu a notícia fui eu. Então assim, no grupo que a gente participava era mais ou menos assim, o telefone toca, a bolsa estourou, olha, você tem 2, 3 dias para estar lá na cidade, que normalmente são estados diferentes. Quanto tempo vocês esperaram antes dessa ligação? Uns 6 meses. Foi rápido? Foi. No dia saiu a sentença. Essas outras crianças, né? Saiu a sentença, até o cadastro do CNA demorou uns 30 dias. Então, assim, foi uns 6 meses que demorou. E aí, então, dá aquela sensação de
Olha, você não sabe o que fazer, porque você tem assim 2, 3 dias para preparar tudo. Então, assim, quarto, decorar, comprar... Não tem como, né? Não dá tempo. Não dá tempo, entendeu? Você tem que ir buscar seus filhos. Quando eu chegar, eu resolvo essa questão. A gente chegou lá, né, na casa lá onde eles estavam. Aí a assistente social foi com a gente, foi levar a gente lá e tal. Assim que abriu o portão, o menorzinho apareceu lá e já olhou para minha esposa. Oi, você é minha mamãe? Ah, acabou. É o meu filho que tá lá, cara, não tem jeito. É um misto. A gente entrou, ele já pendurou no pescoço dela, já abraçou ela. Daí ele falou assim, não, vamos entrando. Eu entrei, assim, o que eu passei do portão, o outro tava lá. Oi, você que é o meu pai? Aí já pendurou no meu pescoço, cara. Eu falei, pô, eu sou seu pai, cara. Eu vim te buscar, eu sou seu pai. Gente, eu chorei muito. É quase pessoal, como ganhar na loteria. Ele te liga e fala, você ganhou, sei lá, um carro. E aí você fica... É muita felicidade, sim, é medo, é tudo ao mesmo tempo, né? É um parto. Na verdade, mais ou menos assim, a bolsa estourou, né? A gente fala. O pessoal fala assim, não, mas não é biológico. Não, ó, a Sandra ligou, a Rô ligou e nossa filha é a nossa filha. A gente pega, faz a mala para onde que é, né? Pega o carro e vai. E aí não tem nada preparado, não tem Não. quarto, não tem roupa. Não, porque o perfil era bem aberto, né? Então, por exemplo, a gente chegou a pintar o quarto de azul, porque poderia ser menino ou menina, mas assim, colocou a cama, mas não colocou nada de enfeite, porque poderia ser menino ou menina. Era aberto, assim, podia ser até 9 anos, menino ou menina, preto, branco, né? Roxo de bolinha amarela, que nem a gente fala. E aí, quando chega a ligação, você fala assim, nossa, não tenho nada, e agora? Mas é legal porque assim, a família, tanto a família quanto os amigos, gestam a adoção junto. Então, quando chega a notícia que ela vai chegar, a gente recebeu tanta ajuda que isso foi uma coisa o menor. O material foi um detalhe muito pequeno. Uma coisa que tem que se fazer é não só o casal estar preparado para a adoção. O casal ele deve também anunciar aos familiares e aos amigos que há essa possibilidade a qualquer momento deles adotarem uma criança. Agora, uma coisa muito interessante, realmente um milagre que tem na história da adoção de vocês, é que vocês decidiram aceitar essa criança que tinha uma porcentagem muito pequena de audição em um ouvido e o outro completamente nulo. Só que aí vocês foram fazer os exames e a audição perfeita. Isso foi interessante, porque na sexta-feira, foi numa sexta-feira que a gente saiu lá do fórum com a psicóloga, com a assistente social e fomos para o abrigo. E na sexta-feira foi no abrigo, no sábado aí a gente estava no abrigo, no domingo no abrigo, e na segunda-feira, na segunda-feira ou terça-feira, já libera o termo de guarda provisório para vocês poderem levar. E na segunda-feira que ia liberar o termo de guarda, deu um problema no fórum, né? E não ia liberar. E nós fomos lá. E estava no abrigo e tal. E a supervisora do abrigo falou assim, amanhã, terça-feira, a Maria vai passar no médico lá no SIM. Né? Ela vai no médico lá de manhã às 7 horas, no otorrino. Vocês não querem acompanhar o exame dela? Falei, lógico, vamos sim, com certeza. Aí vai eu e ela lá, chegamos bem antes da hora, 6h30 a gente já estava lá. Aí quando chegou 7 horas, 7 e pouquinho, chamou e nós fomos acompanhar o exame. Porque ali nós era já com o pai. Na hora que entramos lá, ela começou a fazer os exames nas orelhinhas, né, os testes lá. Ela falou assim, mas ela tá ótimo. O teste dela tá ótimo. Então, assim, Deus, para nós, né, ele operou nela, né? E naquele mesmo dia, na terça-feira à tarde, o fórum liberou o termo de guarda para a gente levar. Então, ela foi para a gente, para o nosso lar, já curada, em nome de Jesus. A Vitória, inclusive, ela tem um perfil interessante porque ela chegou bastante revoltada, chegou um pouco com uma dificuldade de adaptação na família de vocês, porque antes ela havia sido devolvida. Isso, exatamente. Como é que foi lidar com essa situação?
a gente precisa ter muito amor e muita paciência, principalmente com a criança, né? A Vitória, ela é a irmã do meio de 3 irmãos e ela foi retirada da família. Então, o que acontece é que ela perdeu uma vez a mãe biológica, obviamente, mas depois ela foi separada dos irmãos no abrigo, porque são de pais diferentes. Então, ela foi a única que ficou no abrigo por 4 anos. Então, se a gente for parar para pensar no processo todo, né, ela ficou sozinha, ela foi retirada da mãe biológica, depois perdeu os irmãos e ficou por 4 anos no abrigo. Ela chegou no abrigo com 4 anos no lar, né? Menina branca, saudável, com 4 anos. Deveria ser super rápida a adoção dela, mas por causa da morosidade da justiça, ela acabou ficando 4 anos. Então, ela foi adotada com 8 anos. E aí, esses 4 anos no abrigo vai gerando uma revolta na criança, ela começa a se apegar às pessoas do lar, as crianças, que ela chama todo mundo, chama até hoje, né, de primos, de tios, que era a família dela. Então, quando ela foi retirada de lá, né, quando a gente entrou em contato com ela, lógico que ela queria pai e mãe, toda criança quer pai e mãe, mas a referência que ela tinha de família era o lar. Então, para ela foi muito difícil. No início é tudo um namoro, mas depois para ela aceitar tudo isso foi um pouco mais difícil. Como é que estava o coração de vocês nisso? Porque com certeza pesa, né? Bom, eu estou indo conhecer uma menina que já teve todo o processo traumático de perder a sua família original, a sua família genética, passou por 2 processos de adoção, foi devolvida. Eu não posso ser o 3º casal a devolver, eu imagino que isso passava pela cabeça de vocês. Então, na verdade, quando a gente foi conhecer a história da Vitória, né, porque a gente conhece todo o histórico antes de conhecer a criança propriamente dita. Então, você conversa com um psicólogo e assistente social da comarca da criança. Então, assim, eles contam todo o histórico, resumidamente, óbvio, né, do que aconteceu com ela. Mas, assim, não passa pela... A vontade de ser pai e ser mãe é tão grande que, para a gente, por exemplo, não passou em nenhum momento na cabeça a devolução. Então, talvez, essa preparação que a gente teve, a gente acha isso muito importante. A comarca aqui onde está a Vitória também não tem grupos de apoio à adoção e achou importantíssimo esse amadurecimento que a gente tem nos grupos ao chegar a criança em casa. Quando é que a ficha caiu e você falou, não, agora eu sou mãe? Olha, desde o dia do primeiro vídeo que eu vi. Porque, assim, é claro que quando nós fomos lá para a cidade, a gente pensou que isso não era nós que teríamos que aceitar os nossos filhos, eles que tinham que nos aceitar. Então, nós poderíamos chegar lá e acontecer tudo isso, vir um para o meu colo, o outro para o colo dele, e chegar no momento X, eles falarem assim, eu não quero ir com vocês. Então, assim, teve essa ponto, essa apreensão, entendeu? Mas, assim, isso foi super tranquilo. Quando nós chegamos e eles já falaram, você é minha mamãe, você é meu papai... Ali já quebrou, né, aquele gelo. Já quebrou, entendeu? Eles são os meus filhos e nós vamos embora. Desde o primeiro dia. A sensação, desde o primeiro contato? A sensação é igual ela falou. É como se a bolsa, né, da mulher grávida estourasse e você olha e fala, é nossa filha. E foi muito, depois, é claro que vem o contato mais próximo, né, a proximidade, que é o carinho. Às vezes a gente cobra coisas dela, né? E a gente tem que se policiar. Que parece que ela sempre esteve em casa e faz só 10 meses. Então a gente começa a cobrar atitudes como se ela tivesse nascido de mim, tivesse ali o tempo inteiro. E às vezes a gente tem que se policiar para lembrar, dosar, né, a cobrança dela, assim, em si. Mas parece que ela sempre esteve ali. Passou esse momento que eu acredito que seja um momento muito encantador, muito mágico, como vocês estão descrevendo aqui, e aí essas crianças vão para casa. Vocês estão há poucos meses, né, com os 2 meninos. Como é esse processo de adaptação? Porque não são crianças que vocês acompanharam desde bebês. Então existe tanto uma adaptação de vocês para com eles e deles para com vocês. Sim, com certeza. E eu imagino que como vocês adotaram 2 irmãos, então existe uma afinidade muito grande entre os 2. Sim, né? sim. Como é
penetrar no universo desses dois para que vocês se tornem uma família só? No início, não foi fácil. Não foi fácil porque realmente eles se adaptarem a essas regras, né? É difícil, né? Foi mais eles difícil. não tinham isso. Não tinha alguém que direcionava eles, não, eles olha, vieram pode, com não pode. uma bagagem diferente daquela regra de, olha, ter hora para dormir, ter hora para comer, sentar na mesa, entendeu? Então, assim, pra gente foi uma mudança enorme nas nossas vidas. E na verdade, a gente nunca está preparado. A gente participa dos dia cursos, após o tal, outro. não sei o quê. Aí é igual a gente sempre ouve falar assim, não, estou me preparando. Mas quando acontece aquilo, assim, você esquece tudo que você se preparou. Você nunca está preparado. Isso é com pai e mãe que vão adotar uma criança ou com pai e mãe que vão gerar uma criança? Com certeza. Né? Não importa Então, quantos livros se leia, não importa quantas crianças você acompanha ali o processo, quando o seu filho chega, é um aprendizado. É o dia a dia, é vivendo e aprendendo. É um dia após o outro, entendeu? É aprendendo com as manhas deles. Tá? Eu choro um pouquinho, aí ele deixa eu ir e tal. Então tem que ser firme. Tem que ter o pulso firme para poder... Mas nesse processo aí dos 4 meses, e você contando, né, é difícil a adaptação, a mudança de regra e tudo mais, teve um momento que você falou, eu não imaginava que era tão difícil assim. Olha, eu não vou esconder isso, que tem dia que realmente eu penso, nossa, o que eu fiz, né? Mas só que aí rapidamente você já volta, é como se fosse uma fita cassete, assim, que você voltasse um pouquinho e falasse assim, mas não era isso que você queria? Você não queria ser mãe? Você é mãe. Você tem que dar conta. Então, no início é bem complicado, né? Porque eu brinco assim, no ano passado, uma mãe de uma menina de 8 anos, mas para mim era o meu bebê de 2 meses. Por quê? Porque é a minha primeira filha. Então, às vezes tem alguma atitude, você fala assim, mas isso aqui tá vindo da onde? É normal da idade? Não é normal da idade? E aí, o que você acaba descobrindo é que, lógico, que tem algumas atitudes dela que vai remeter a alguma coisa que ela sofreu no passado. Mas conversando com as outras mães, leva no balé, leva não sei aonde, tudo mais, aí elas falam assim, gente, imagina, Roberta, a minha filha faz isso. Ai, é verdade? É assim mesmo? Não, é assim mesmo. Aí você vai ficando um pouco mais confortável, porque você acha que está fazendo tudo errado. É que nem mãe nova mesmo, com bebê. Igual, né? Não faz diferença. Só que ela tem 8 anos e você não sabe, a gente não conviveu com criança nenhuma, é a nossa primeira filha. Então, assim, a mesma coisa para ele, né? Roberta, o que é ser mãe para você? É tudo. É muito diferente, né? É verdade. A gente se emociona até para falar, porque na juventude eu não me imaginava mãe, né? Você vai passando, depois foi uma coisa que a gente quis muito e ela é tudo, né? É a realização de um sonho. Para a Roberta é o primeiro ano como mãe. Vai ser o primeiro dia das mães. Vai ser o primeiro dia das mães. Eu costumo sempre dizer que quando nós estamos no nosso dia a dia, que essa é a frase, nossa frase, eu falo para o Roberval, ela é tudo na nossa vida. E o Roberval fala assim, não, nós somos tudo para ela. Então ser mãe para mim é uma realização completa. Era aquilo que estava faltando na nossa vida, porque uma coisa é você estar casado, você e seu marido. Outra coisa é você ter um filho. Não importa se ele é gerado no seu útero ou se ele é gerado no seu coração. Não importa isso. O importante é que Deus preparou ele para você. E só o fato de Deus ter preparado é algo maravilhoso, porque Deus preparou do jeito dele. Então eu fico assim, é um privilégio para mim ser a mãe da Maria, sabe? Eu até me emociono porque todos os dias eu olho para ela e eu falo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Era no seu tempo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está me dando a oportunidade de ser mãe. E ser mãe é fácil? Não é fácil. Tem dias de noite que você acorda para ver se seu filho está com febre. Quando ele está com febre, você chora. Porque você quer sentir aquela dor para você. Você não quer que seu filho esteja doente.
E muitas vezes você precisa corrigir, é bebezinho, mas você também precisa corrigir. E você fala, meu Deus, me ajuda na criação, porque não é fácil você corrigir. Mas você fica pensando, é melhor eu corrigir hoje do que o mundo não corrigir e lá na frente eu querer corrigir. Então eu vejo que ser mãe é algo maravilhoso, é uma dádiva de Deus. É algo assim que não tem palavras para expressar. É algo tão grandioso, ainda mais na adoção, que você gradativamente, você vai amando. Hoje eu falo assim, meu Deus, é um amor que parece que não cabe dentro do seu coração, de tanto que eu amo a Maria. Ser mãe é amar incondicionalmente, é cuidar, é sorrir, é chorar também, entendeu? É um sentimento que não tem preço, não tem preço, é um amor incondicional que você, sabe, você tem que cuidar ali daquela criança, dar tudo, contar historinha, fazer dormir, você tá lá, tudo bem, colocou eles para dormir, você tá lá no seu quarto para você dormir, você ouve um barulho, você vai ver, olha, tá tudo bem, olha, eu não consigo expressar a felicidade. Tem momentos difíceis? Tem momentos difíceis, mas como ele falou, quando ele chega da escola, mamãe, que saudade, olha, aquilo não tem preço. Eu acho até que eu demorei muito para sentir isso. Deveria ter feito isso muito antes. É muito bonito ver pais e mães nascendo, como aconteceu com vocês. Muito obrigado mais uma vez por dividir com a gente essa história tão linda da família de vocês. Agradecemos a oportunidade de poder estar aqui falando para você, para todos os seus telespectadores. E mostrando para as pessoas, né, a importância e tirar esse medo que as pessoas têm da adoção tardia, né? Ou mesmo da adoção. Ou mesmo até da adoção, porque as pessoas elas acham que a criança, quando ela vem mais velha, ela vai vir cheia de vícios e que ela não vai aprender nada e cheia de manias. E na verdade não, elas só precisam de amor. A gente viu que a Vitória, ela, em 10 meses é muito pouco, né, gente? Ela mudou muito, muito mesmo. Então elas só precisam de carinho mesmo. Então a gente que agradece a oportunidade de mostrar para as pessoas que isso é possível e que tem várias crianças procurando uma família, né, bem? E feliz primeiro Dia das Mães. Ai, muito obrigada.